Hey guys, daqui a Kai Rocha. Queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao Estúdio Q, estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. Uma das coisas que nós sentimos que faz falta ao ser humano é empatizar com o outro, não é? E o que é empatia? É colocar-te nos sapatos ou nos pés do outro. Então as pessoas acham sempre que, por mais que se embrulhem, nunca vão conseguir colocar-se nas minhas rodas. Porque elas não sabem o que é, não é uma coisa que tu vestes. Portanto, não é um sapatos que tu calças. E elas não sabem, felizmente, o que é estar numa cadeira de rodas. Então acham que isso afasta-me delas, determinantemente, e coloca-me numa posição quase de, sabes, aquela imagem infantil do a minha cadeira como se fosse um trono. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falamos com Mafalda Ribeiro. Uma força da natureza, a Mafalda tem uma doença rara congénita que é chamada de doença dos ossos de vidro. Formou-se em storytelling, em coaching e é hoje oradora motivacional. Criou, por isso, o seu projeto Sorrir sobre Rodas, o que ela visa fazer todos os dias. Falámos sobre a sua vida, sobre o encarar o confinamento e todos os desafios de uma vida invulgar. Sobre o olhar dos outros, sobre a curiosidade, sobre o perguntar, não ofender. É uma conversa tão, mas tão animada que esperamos que irá inspirar alguém que a ouvir. Esperamos que gostem e até já! Olá pessoal, bem-vindos a mais um The Full Podcast. Já agora estamos com um setup um bocado novo, portanto se áudio e vídeos estiver assim um bocadinho estranho, avisem, deixem-nos mensagens no chat e isso tudo, porque lá está, tivemos que movimentar-nos um bocadinho e por isso temos este lindo backdrop. Hoje temos uma apresentação, uma convidada fantástica, é a Mafalda Ribeiro. Ela quase que dispensa apresentações, mas vou ser eu a dar-lhe essa tarefa, aliás, para se apresentar, porque ela de certeza que, apesar de me ter confessado não faças isso, Kai, ela de certeza que saberá fazer isso melhor do que eu. Só vou trazê-la aqui para o vídeo. Olá, Mafalda. Olá. Ora, Boa tarde. Muitíssimo obrigada por teres aceito este desafio. Só uma nota para, antes de começarmos, pessoal que nos estiver a ver, se quiserem deixar comentários, questões para aqui para mim ou para a Mafalda, façam um favor, nós estamos aqui para responder. O direto é que funciona muito bem quando é com essas perguntas e com essa interação do público. Mafalda, queres-te apresentar? Vou dizer às pessoas porque é que eu disse que a pior coisa que um entrevistador pode fazer a uma entrevistada como eu, que é aquela pergunta aberta de quem é Mafalda Ribeiro. Só porque isto poderia correr o risco de deixar de ser uma conversa ou uma entrevista e passar a ser uma palestra, até porque eu tenho muitas saudades do público, do palco, da plateia e de falar. E pronto, e agora fazer uma palestra e tu pensavas, nunca eu devia ter dito à Mafalda para ser ela a apresentar-se. Eu paro-te, eu prometo que te paro. Para poupar as idas ao Google da audiência, o meu nome é Mafalda Ribeiro, tenho recentes 37 anos, num corpo de criança, aqui não dá para ver, mas eu estou sentadinha na minha cadeira de rodas, e é assim
desde que nasci. Não estou na cadeira desde que nasci, só devo ter-me sentado na cadeira para ir aos meus 5, 6 anos, até lá andei de carrinho de bebê com todas as crianças. Mas não é algo que me defina, mas de facto as pessoas acabam por me conhecer mais pela minha embalagem e pelo despudor que eu tenho de expor-me e falar da minha doença, que no fundo é culpada por esta imagem mais peculiar e de não ter o tamanho e a fisionomia, se calhar, que uma pessoa de 37 anos teria. Chama-se osteogenesis imperfeita, é uma doença congénita, portanto eu não tive nenhum acidente, eu nasci assim, sempre me conheci assim, nunca andei. De uma maneira, não vou estar aqui a explicar a doença de forma muito técnica, mas, portanto, é apelidada da doença dos ossos de vidro, porque estamos a falar de, portanto, eu não nasci com uma coisa que tu tens, e toda a gente, se não tiver esta doença, tem, que é uma proteína chamada colagênio. Aquilo, numa linguagem mais corriqueira, é como se fosse o nosso cimento que cola e que fortalece os ossos uns aos outros. Eu não tenho colagênio, por mais que tome coisas ricas em colagênio, ele não nasce, nem se reproduz, e, portanto, isto fez com que eu tivesse muitas fraturas. Estás a falar com alguém que já teve mais de 100 fraturas, e que condicionou o crescimento dos meus membros inferiores e superiores, e depois as deformações pós-fratura. Isto fez com que, de facto, eu ficasse com 97 centímetros, não vou dizer quanto é que peso, porque os 37 já pesam, agora a malta só cresce para os lados, mas isso é, de facto, aquilo que salta à vista das pessoas. Claro que eu não sou a osteogenesis imperfeita, eu trabalho em comunicação, formei-me em jornalismo, não sou jornalista, tive durante 8 anos, logo após a faculdade, a trabalhar como técnica de comunicação, a fazer mais comunicação empresarial, assessoria de imprensa numa empresa de ambiente, portanto eu sei o que é estar dentro da questão corporativa e estar dentro de uma organização, e depois em 2011 resolvi mudar literalmente de vida, e fiz aquilo ao contrário. Quando os meus amigos todos, depois de muito tempo precariamente a recibos verdes e a andar de estágio em estágio, isto na área da comunicação, resolveram assentar, eu desassentei. E então, em 2011, despedi-me, também por uma data de razões que não só o não estar totalmente realizada profissionalmente, e isso fez com que eu fizesse ao contrário, ou seja, quando já estava estabilizada, se calhar um bocadinho mais financeiramente, tinha também outras responsabilidades, porque vivo sozinha desde essa altura, e portanto tinha comprado a minha casa, mas resolvi, aliás, eu acho que percebi que aquilo que eu já fazia de uma maneira como se fosse um hobby, que era partilhar a minha história e pô-la ao serviço das pessoas. Às vezes eu era convidada para falar aqui ao ir à escola de um amigo, de um filho de um amigo, e isto foi acontecendo, mas sem eu ter decidido que era uma profissão. E depois percebi que mais do que profissão ou carreira é mesmo propósito de vida. Portanto, hoje, para além de escrever, eu publiquei um livro em 2008 e fui continuando a ser colunista em vários órgãos de comunicação social e no online, produzo conteúdos, tento alimentar as minhas redes sociais sempre com as mensagens de uma forma consistente naquilo que eu acredito e que eu acho que as pessoas precisam de ouvir e de ler, mas tudo, no fundo, não é nada só que eu aprendi em livros ou que eu vi em alguém. A base é o meu storytelling, são as minhas experiências, é a minha história e é aquela que eu ponho ao serviço das pessoas, neste caso na escrita, e depois, de uma maneira mais profissional, eu criei o projeto Sorrir sobre Rodas, que é no fundo o meu propósito, mas de uma forma itinerante, que agora está um bocadinho confinada, mas eu dou Estamos todos. Vou a escolas, empresas, portanto a públicos muito diferentes, e adapto aquilo que é o meu storytelling, as mensagens que as pessoas precisam e querem passar às equipas, aos alunos, um bocadinho neste lado também da vida real.
E pronto, é isso. E depois são muito mais coisas. Claro, claro, sim, isso não é só tudo. Claro, para quanto tempo? 15 minutos, Ui, não foi nada mal. fosse um pitch, já estava. Não, mas está ótimo, isto não é o Shark Tank. Portanto, é perfeito. Me fala, eu queria primeiro era perguntar-te, portanto, não sobre, tanto sobre a tua doença, porque eu acho que apesar de ser um ponto de curiosidade também das pessoas, não é? Porque eu acho que a única forma que eu já vi isso mediatizado de certa forma foi no Amélie Poulain, que ela tinha um vizinho que tinha ossos de vidro. Agora, filme. Sim, é lindo. O filme é um bocadinho. Acaba por. As pessoas não acreditam. Mas eu tenho a mesma doença do que tu. Porque. Sabes que a Gêmeos Imperfeita tem vários tipos. Eu conheço pessoas, umas em Portugal e outras lá fora, que umas que têm um tipo mais severo do que eu. E isso significa que elas, por exemplo, nunca se sentaram. Têm que estar sempre deitadas. Ok. Os ossos são de tal maneira frágeis. Só esta coisa de. Elas estão sempre acamadas e com algum. Têm fatos quase ter que se enfiar naquelas coisas insufláveis, sabes? Porque só o manuseamento pode fazer fraturas. Depois, claro, que há alturas na vida que também. Etapas da idade que são mais severas do que outras. E depois existe os tipos também mais leves do que o meu, que é neste caso do personagem, porque podem andar de andarilho ou de muletas, ou seja, e no fundo dão passos. Eu, por exemplo, nunca andei e sempre foi as fraturas que eu fazia, portanto, de cadeira de rodas. O meu é o tipo 3, dizem que eu estou no meio está a virtude, eu estou intermédio. Mas sim, este filme as pessoas acabam por se calhar não associar tanto, mas tem uma personagem com Gêmeos Imperfeita. Sim, exatamente. Mas isto, pronto, lá era para te dizer, não era para falar sobre isto, mas. Tranquilamente. Mas eu queria te perguntar era. O que é que te apelava na comunicação? Tu sempre quiseste trabalhar em comunicação? Ou o que é que tu querias ser quando eras miúda? Nós há bocado em off, vou já confessar, não dissemos nada de mal, mas estávamos a falar, já não sei porquê, mas por causa da equipa, né, que faz o The Pool, já para dar-vos os parabéns, porque adorei o nome. Adorei. E o contexto em que ele está desenvolvido, mas dizer que estávamos a falar desta coisa aquelas pessoas que tinham um sonho do que é ser quando fores grande. E eu brinco com a história de eu nunca ia ser grande, portanto eu nunca pensei muito o que é que vou ser quando vou crescer, né? Eu já sabia que não ia crescer muito mais do que aquilo. Mas, ironias à parte, a verdade é que eu quando era mesmo muito criança, eu tive aqueles sonhos completamente descontextualizados. Nunca quis ser astronauta, mas achava que ia dar uma excelente cabeleireira. Eu queria ser cabeleireira. Até a minha prima ser a minha cobaia, e ela tinha, portanto, eu tinha já uns 4 anos ou 5. As pobres das primas. Mais nova do que eu. Eu achei que, atenção que a minha prima, ela tinha cabelo encaracolado, mas não era caracóis, é tipo cachos, estás a ver? Um bebê rechuchudo, lindo, uma princesa com cachos, e depois a testa dela, ela tinha franja, mas com os cachos todos definidinhos. E eu agarrei numa tesoura e disse, eu vou dar uma excelente cabeleireira, e tu podes confiar em mim, porque acho que está muito bonita. E enfiámos-nos debaixo da mesa da sala, portanto, da mesa da sala de jantar, onde nós jantávamos, da minha casa, quando as nossas mães estavam na conversa, e eu fiz aquele trabalhinho muito giro, debaixo da mesa às escuras, não sei, achava que a minha arte era tão bonita. E quando chegámos à cozinha, e a minha prima, imagina o quê? Tipo, tu fazes isto, estás a ver, uma franja de um bebê lindo, e também estava na véspera de haver uma cena assim, tipo, primeira comunhão, ou estás a ver, ou batizado de alguém, casamento de alguém, uma coisa fofa. E a minha prima, apareceu naquela figura, e toda a gente tentou que eu percebesse da pior maneira que aquilo não era para mim. Isto é uma piada, né? Porque de facto eu não estou a dizer que há impossíveis, se calhar se eu tivesse jeito para aquilo até podia de cadeirinha de rodas andar a cortar cabelo das pessoas, não estou a ver como é que isso seria execuível, mas
eu sempre fui muito tagarela e achava que isso não era uma coisa boa, porque eu sempre fui ótima aluna e quando a minha mãe às reuniões e tinha aquela coisa do, estás a ver, tipo, as observações que os professores escreviam na primária e depois já no liceu, nunca havia nada a dizer da Mafalda, tipo tudo notas brilhantes, fantástica, lá, 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 e depois tinha sempre a observação, muito faladora com a vizinha do lado, muito distraída, muito tagarela, ela não se cala. E para mim aquilo era a mancha na minha cena imaculada. E, portanto, eu nunca acreditei que esta história da comunicação era uma coisa boa, e muito menos que desse dinheiro, ou que era pessoa que fosse profissão. Até, claro, mais tarde, depois, já na altura dos psicotécnicos, eu ainda sou desse tempo, em que nós fazíamos com uma psicóloga que fazia orientação profissional. Eu também. Pronto, no nono ano, eu sabia que queria ir para letras, também porque não gostava de matemática, não era fuga nenhuma, mas eu não gostava. E adorava ler, devorava livros, como ainda hoje. Tinha noção que isso era genética, a minha mãe também adorava ler e estava a ler até às tantas. Sempre fui muito mais de ler do que ver televisão, por exemplo, ou jogar videojogos, ou aquelas coisas. E claro, conversar, não é? Não brincava só, brincava com bonecas e brincava às Barbies. Eu era filha única e a minha mãe dava sempre muitas vezes comigo a inventar enredos e a falar sozinha. Às vezes era a novela anterior que ela me deixava ver e eu imitava com as bonecas. Mas eu gostava muito de brincar às rádios. Eu, com esta voz animada, achava que alguma vez na vida podia ter um programa. Então fazia tudo. Era produtora, era apresentadora, metia os discos, tipo, com o meu gravador, fazia aquela coisa toda. E, tipo, que lá em casa... E, portanto, enquanto havia meninos que brincavam às cozinheiras, né? Ou a vender coisas no supermercado, e a pagar coisas, faziam notas, eu brincava às rádios. E isso é giro, não é? Porque a brincar, a imaginação é o que nós quisermos. E a minha mãe às vezes até ficava naquela, será que ela está a escolher profissões? Ou melhor, não está a escolher outro tipo de profissões porque ela sabe que não vai poder andar e não vai poder fazer. Mas eu não sabia que eu às vezes a minha mãe ouvia-me a fazer de repórter no meio da guerra não sei do quê, portanto também não era propriamente, eu não estava só em estúdio a pôr discos, está a saber, era uma jornalista a sério de rádio. E portanto ia lá para o meio dos tiros e da faixa de Gaza. E o engraçado é que a comunicação, portanto, isto nunca foi uma coisa tipo, um dia eu vou ser. Até já no secundário, quando. Primeiro, as pessoas diziam que eu ia ser escritora ou alguma coisa virado para as letras a nível literário ou poético. E nunca o lado jornalístico. Porque eu era muito criativa e um jornalista não pode inventar, né? Tens que dizer a realidade. E eu ganhei concursos de uma aventura, as composições, aquelas coisas todas. Até que depois, na secundária, o que aconteceu foi que eu, de facto, fui para o jornal da escola, logo, e comecei a ganhar gosto pelo género da entrevista. Esta coisa de conversar, de ir à procura, de fazer trabalho de casa, de investigar, depois de escrever, ou pronto. E depois, aí sim, portanto, já no meu 10º ano eu dizia, eu quero ser jornalista. E depois fui fazer o percurso normalíssimo. Depois, quando acabei a licenciatura, percebi que tirei jornalismo para perceber que não queria ser jornalista, que também é um paradoxo. Sim. Mas que eu acho que hoje só faço aquilo que faço na comunicação e estou tão à vontade porque tirei aquele curso e porque tive outras coisas e depois interessei-me muito também pelo lado das relações públicas, da assessoria, do marketing hoje. Portanto, há uma série de coisas. Agora, este despudor em apresentar-me e estar, podia ser uma coisa se calhar que eu não fosse tão na boa, né? Fosse muito mais tímida, porque tinha a questão da doença em si e não queria mostrar-me, mas nunca foi uma entrave. Pelo contrário, eu acho que ainda, sabes aquela coisa do eu sei que quando chego a um sítio, estou a chamar a atenção, mesmo calada. Então, se é para chamar a atenção, bora lá ser a que fala mais alto, que é tagarela e que as pessoas possam ficar presas a mim, não pelo embrulho, que é aquilo que salta à vista logo, mas pelo meu conteúdo. Uhum. E isso só podia acontecer através ou da escrita, ou neste caso da comunicação oral.
E imagino que também tenhas uma vontade também de informar as pessoas, porque o, o conhecer, o conhecimento ajuda as pessoas a compreender e Sim, a... sabes que esta coisa de as pessoas escovam naquela, claro que há muito preconceito, claro que eu tenho que lidar com os olhares e com estas questões todas, mas eu sempre tive muito presente que isto não é um direito, é, é um dever que eu tenho de ser eu a quebrar o gelo. Ou seja, há uma responsabilidade, mais do que me fazer de vítima ou de esperar que os outros me incluam, eu tenho que me fazer incluída. E isso às vezes eu sei que é uma visão um bocado anormal para quem pertence a uma minoria. Ou seja, eu tenho noção que não há mafaldinhas aos pontapés a passearem na esquina. Então, é normal que as pessoas quando me veem olhem para mim e achem esquisito, e achem estranho, e parem e olhem. Não é normal para mim que elas façam um juízo de valor sem me fazer uma pergunta primeiro. Aliás, eu brinco a dizer, eu fui treinada para perguntar. Portanto, maior cusca não há. Eu sou curiosa. Eu também gosto de saber. Portanto, eu não fico nada melindrada nem ofendida quando as pessoas com educação me abordam e me fazem perguntas ou acerca de mim, ou mesmo da doença, ou coisas às vezes até se calhar um bocado mais que para outra pessoa podiam ser mais desconfortáveis. E se eu não tiver à vontade, eu digo, oh, desculpa, eu não respondo. Mas gosto que haja essa interação. É muito diferente quando as pessoas estão tipo a cochichar, a apontar, a olhar, ou até se dirigem a ti com juízo de valor pré-definido, sem uma pergunta. Isso sim, eu acho que é desrespeito, é preconceito e é muita falta de abertura. Mas eu sinto que quem dá esse, não é o primeiro passo, é a primeira rodada, tem que ser eu, sabes? Porque as pessoas às vezes não sabem lidar. Porquê que existe preconceito? Não é só porque não há educação, é verdade, porque há ignorância, mas porque as pessoas não sabem lidar com quem é diferente delas. E se eu posso facilitar essa parte, e se, graças a Deus, cognitivamente eu consigo comunicar e consigo expressar-me, então eu acho que eu também posso ser parte desse início. E depois, claro, as pessoas estão livres de quererem continuar a conversa ou não, e gostarem de mim ou não, e quererem relacionar-se comigo ou não. Qual foi a pergunta que te fizeram que mais te surpreendeu? Olha, foi há muito pouco tempo, eu não fui jornalista. Uh, aquela que não me surpreende, vou responder porque acho que pode enriquecer a nossa conversa, é os jornalistas, os próprios jornalistas, uh, partem de um pressuposto que, ao fazerem a pergunta qual é o teu maior sonho, a resposta que eu vou dar é andar. E ficam completamente escandalizados quando eu não digo que é isso. E acham que. E já aconteceu, houve uma jornalista que posso dizer que foi quase muito desagradável, porque quase que entrou naquela coisa do é agora, eu sou aquela que vou desmontar a Mafalda. Isto é uma capa que ela tem, ela criou uma imagem, mas ela não é tão feliz como diz. É incrível alguém ser feliz assim. Então eu vou quase, sabes, não como jornalista, mas fazer psicóloga para tentar trazer a novidade e uma grande polémica ou arrancar de mim uma frase que nunca ninguém tinha conseguido. E deu-se mal, obviamente, porque eu sou assim. E portanto, e isso é engraçado, perceber que as pessoas, os próprios jornalistas, mesmo por mais objetivos que sejam e imparciais, eles têm este quê de não percebem, não, para eles ficam super baralhados quando eu digo que não é andar. Claro que fui dizendo, a minha resposta também foi mudando, porque os sonhos de alguém com 15 anos é diferente de 23 ou de 32, estás a perceber? E depois as pessoas ficam naquela, tipo, ela tem sonhos básicos, ou normais, ou coisas, sabes, de viagens, ou então aquele sonho super clichê que toda a gente diz a paz no mundo, ou só para ser feliz. Epá, isso para mim era até mais natural, se bem que não tem muito a ver comigo, porque acaba por ser lá está o tal clichê, do que dizer é andar. Eu nunca sonhei, e este estamos a falar do outro tipo de sonho, é o sonho de quando tu estás a dormir, eu nunca sonhei comigo a andar. Porque essa não é a minha realidade, nunca foi. Ou seja, não era uma coisa que quando tu tens um acidente, tu andas, não é? E depois acontece uma coisa qualquer, tens uma doença, um acidente, o que quer que seja, e tu deixas de fazer aquilo que sempre te conheceste a fazer. No meu caso, não é assim. Portanto, eu não posso querer ser uma Mafalda diferente
aquela que eu não sei como é que é. Aliás, eu brinco a dizer, se agora aquela imagem bíblica que todos nós sabemos, nem que seja por cultura geral, de Jesus vir para abaixo e dizer levanta-te e anda, eu ia ficar naquela, não sei se quero. Se calhar vou para ali para a minha cadeira. Porque isso é estranho, eu passar, que é muito diferente de eu acreditar ou não que ele pode fazer isso. Mas eu não sei se queria. E acho que isso também tem muito que as pessoas ver com a minha identidade. Sabes, eu nunca olhei para isto como um castigo, uma maldição, um azar, uma coisa horrível que aconteceu aos meus pais. Não, eu acho mesmo que eu fui planeada, criativamente, com esta embalagem, para vir cá desta forma, para dizer aquilo que eu digo e para fazer aquilo que eu faço. Logo, eu iria estar a ir contra esse plano se eu quisesse ser outra coisa diferente disso. Mas, respondendo à tua pergunta, uma coisa que me perguntaram foi agora há pouco tempo, nas 3 semanas, eu dizia que tenho, que tive no campo, que saí, eu tive 50 dias, logo quando isto começou, 50 dias no meu apartamento, em que só quem entrava e saía era o meu pai, ou seja, não só não saía eu, como também não tinha visitas, e cumpria a risca, não porque estava em pânico ou com medo, mas porque de facto o meu trabalho tinha mudado, tudo o que estava marcado de palestras foi cancelado, tudo o que era ao vivo, tudo o que era reuniões passou a ser online, e depois porque eu pertenço a um grupo de risco, não é? Eu não sou idosa, mas o facto de ter esta doença e de ter possíveis problemas associados, as questões respiratórias, fazem com que, ok, eu vou logo com aquele cartão vermelho da minha médica a mandar-me WhatsApps quando isto explodiu, por favor, não saias de casa. E pronto, então percebi que tinha que ter algum discernimento a lidar com a situação e ir também adaptando-me à forma como isto evoluía. E depois dos tais 50 dias eu tive 3 semanas com amigos que tinham feito uma quarentena responsável, onde também estas 3 semanas incluíram a celebração dos meus 37 anos, e estive no campo com amigos. E há uma noite em que estamos todos a jantar, e alguns deles tinham ido buscar o piano e guitarra e talvez tipo aquela coisa, lá está, não podemos ir a um concerto fazendo à mesa com os amigos. E depois estavam algumas adolescentes, filhas de amigos que não lidam comigo todos os dias, e houve um bocado aquela coisa de quase da brincadeira de um amigo meu começou a tocar piano e a tentar imitar aquilo que eu faço nas palestras, porque eu quando vou apresentar-me em público, apesar de eu não cantar, eu tenho um músico profissional, o Rui Carvalho, que me acompanha sempre e que faz ambientes e que dá um bocadinho que personifica aquilo que eu quero passar e que vai para o palco comigo. Para explicar outras coisas que nós depois podemos lá ir quando falarmos disso, mas dizer-te que, ou seja, eu faço aquilo que eu faço profissionalmente com música. Então o meu amigo começou naquele ambiente de brincadeira a dizer: vá, faz-te conta que eu sou o Rui e estou a fazer uma palestra contigo. Claro que estava a fazer uma banda sonora completamente parva, estávamos todos a brincar. E uma amiga nossa disse: então vá, vou-te fazer uma pergunta daquelas difíceis. Eu pensei, vai ser o mesmo. E ela perguntou-me quais é que foram as vezes, as 2 vezes, portanto, as perguntas são por oposição. Se alguma vez, por mais que eu não me revoltasse, eu tinha dito, ou eu desejei, de facto, andar e ser diferente. Se houve um momento, um instante, alguma coisa, e por contraposição, se, por mais que eu esteja bem e agradeça a minha vida, se houve algum momento também chave que eu disse, ainda bem que eu não ando. E eu pensei, isto são grandes perguntas, que nunca ninguém tinha feito, e que vem de alguém que me conhece muito bem, e que estava a viver 24 horas sobre 24 horas comigo nas últimas 3 semanas, sabes? E é muito giro, tu vês como é que tu depois também deixas que as pessoas que te rodeiam te construam, e mesmo aquelas que tu achas que sabem tudo de ti, têm coisas para te perguntar. E as minhas respostas, também não vou estar aqui a demorar muito tempo, mas foram engraçadas, que foi no instante em que eu se calhar queria ter sido diferente, não teve necessariamente a ver comigo,
mas, e é muito recente também, apesar de já ter passado por isso algumas vezes com as filhas dos amigos, que entretanto nascem, são bebês e depois começam a crescer, e agora mais recentemente da minha sobrinha, que fez 4 meses. Então, estar a acompanhar isto tudo, e estar presente, às vezes dá-te aquela coisa da inutilidade, de tu querias poder fazer mais, mudar fraldas, pegar nela, ela chora e tu agarras nela e fazes aquelas coisas que são quase automáticas e que tu vês os outros amigos e os pais fazerem e tu vês que os pais estão cansados e não conseguem dormir e tu vês que as outras pessoas tentam aliviar e tu pensaste, epá, se eu não tivesse esta fragilidade e não sei o quê, eu queria poder ajudar. Portanto, nem é nada para mim, sabes? De uma necessidade de suprir, mas uma necessidade de poder ser mais útil. Claro que depois isto leva-nos a questões, depois também isto vem, mas passa depressa. E eu percebo que aquilo que eu acho que sou inútil, porque não faço isto, depois se calhar tenho uma relação com ela e vou fazer coisas com ela que vocês adultos, normais, com um tamanho normal, não vão fazer. Como andar a brincar dentro dos armários, a deixá-la brincar com a minha cadeira de rodas, andar nela, ou gatinhar quando ela começar a gatinhar. Portanto, esse tipo de coisas, porque eu sou quase do tamanho dela. A outra coisa, que é pensar o que é que eu agradeci. É aquelas coisas em que tu és muito impulsiva e que se calhar se não tivesses nada que te parasse, tu só saías a porta e ias a correr. Já houve alturas, mais chave, em que eu sei que a minha personalidade, por mais que eu tenha trabalhado a paciência, em que eu faria e depois ia me arrepender. E eu penso, ainda bem que eu não ando, porque eu não posso fazer. Não posso abrir a porta, correr e ir fazer algo que a seguir vou-me arrepender. Então é como se tivesse um pseudo-travão naquilo que se calhar devia ser a minha cabeça a travar. Então aí sim, agradeci plenamente não andar. Portanto, não fazer disparates até não é nada mau. A nível vá, tu falaste-me sobre as pessoas que chegam a ti com uma pergunta e as pessoas que chegam a ti sem uma pergunta, não é? Portanto, logo com um pré-conceito. A nível de percentagens, o que é que tu achas que é mais pesado? No meu caso, Sim. generalizando. Já agora as duas coisas. Assim, não sei. Eu costumo dizer que eu sou anormalmente feliz. E as pessoas brincam com essa ideia. Ou anormalmente sou anormal com muito gosto. Ou qualquer coisa assim. Não porque... E também é verdade, né? Eu sei que tenho uma aparência anormal. Mas porque eu tenho uma perspectiva e uma visão anormal da vida face às razões que eu se calhar tinha para me queixar, ser vítima, olhar para tudo como tudo está mal. Eu sou aquela que não precisa de uma pandemia para dizer vai ficar tudo bem e virar arco-íris em todo o lado. Porque eu sou mesmo assim. Sou uma otimista, incorrigível, tenho dias menos bons, que não são maus, são dias menos bons, e acho que as coisas têm a importância que tu lhes dás, a carga e a significância e o peso que tu lhes dás também. Não posso controlar aquilo que é a minha vida, mas posso controlar aquilo que sei. E eu tento sempre que as coisas que vêm de forma para me destruir só façam umas moças, sabes? E que não se alojem, tá? E o preconceito tem esse poder. Primeiro eu acho que no que me diz respeito, tenho uma arma infalível contra o preconceito, que é o humor. Eu até acho que só às vezes sou corrosiva demais. E depois desconstruo tanto essa ideia de que as pessoas vêm para cima de mim para tentar. Eu acho que não fazem. Eu não acredito que ninguém é mau a esse ponto de querer, de pensar calculistamente em ofender alguém. Aliás, até acho que, e aqui agora estamos numa altura em que estamos todos muito, muito fundamentalistas com tudo e temos trazido à tona muitas questões de minorias e de preconceitos e questões raciais que são importantíssimas terem megafone e falo de outras questões, mas no meu caso eu até acho que as pessoas, eu sofro do síndrome ao contrário. Eu acho que as pessoas ainda têm muito síndrome de condescendência com as pessoas com deficiência. Ou seja,
nós ou somos coitadinhos ou somos super-heróis. Não há um intermédio mais equilibrado da coisa. E, portanto, eu sinto que até quando eu tomo posições um bocadinho mais acérrimas ou resolvo pronunciar-me na internet, nos meus posts ou em crónicas que escrevo sobre os temas fraturantes da sociedade, coisas que ninguém gosta de falar, eutanásia, aborto, legalização da prostituição ou da droga, imagina, qualquer coisa dessas, é que vai a votações do Parlamento. E se há coisas que eu acho que me devo pronunciar, eu sinto que eu não tenho tanta gente a desamigar-me, a fazer aquilo que nós vemos toda a gente fazer nas redes sociais, porque sou eu. E isso, às vezes, irrita um bocado, sabes? Que eu até gostava que as pessoas fossem mais. Pá, não é que eu gostasse de criar polémica, mas eu sinto. Será que elas todas concordam comigo? Será que eu escrevo assim tão bem que argumento aquela coisa do eu concordo em discordar de ti? Há muita gente que faz isso e eu acho que então, ok, era assim que devia ser sempre, né? Todos discutirmos com a educação. Exato. É por isso que o mundo não tomba, que nós não temos que todos pensar da mesma forma. Mas eu fico sempre na dúvida e acho que no meu caso, nesta questão, as pessoas, porque eu já tenho uma voz na sociedade, porque eu já não sou só a coitadinha, já passei a ser a mina da televisão, sabes? Aquela que disse umas coisas, escreveu umas coisas, publicou um livro que é amiga também do ator não sei quê, ou da apresentadora não sei quantos, e as pessoas vivem muito das aparências. Então eu passei de uma aparência se calhar má, porque tenho limitações físicas, para uma coisa muito boa só para a televisão. Pronto. E eu ando sempre nestas, ou andei, sinto que passei assim, rapidamente, nem sei como é que foi muito rápido. Agora, generalizando, posso dizer que as pessoas são muito mais as que julgam, a percentagem de quem acha que sabe tudo da tua vida e que olham para ti numa cadeira de rodas, não sabem nada de ti, quem tu és, o que é que fazes, quem são os teus amigos, como é que foi a tua infância, e calculam logo que a tua vida é horrível, é uma desgraça, é uma tragédia, isto é tudo muito mal. Mas depois também, agora vou ser má, acho que outra vez, quando falava da responsabilidade que nós, pessoas com deficiência, temos de facilitar os primeiros 7 segundos da comunicação, também sinto que nós temos a responsabilidade não só de querer reivindicar direitos e querer igualdade de oportunidades, porque isso é importante, mas nós queremos ter, acho que devíamos ter mais zelo e gosto em sermos diferentes. Eu não quero ser igual aos outros, sabes? Quero ter oportunidades iguais a diferentes. Não quero ser prejudicada porque tenho alguma coisa a menos do que tu, que eu não ando na rua pelo meu próprio pé. Agora, também não quero ser beneficiada com a questão quase da meritocracia, sabes? Do privilégio de pronto, como a minha vida é dificultada em umas coisas, então agora vou-me privilegiar noutras. E portanto aqui também acho que às vezes nós, e eu agora também não gosto de dizer eles, porque eu continuo a ser uma pessoa com deficiência, que faço parte de um grupo, gostava que fôssemos, da mesma maneira que somos rápidos a pedir e a reivindicar coisas, que também tivéssemos alguma empatia pela situação na generalidade e trabalhássemos mais o nosso caráter e o nosso interior e o nosso desenvolvimento e pensarmos quem é que eu sou antes da doença, ou antes da cadeira, ou antes das fraturas. E isso leva-nos à tal história do o bullying só existe se tu te deixares que o bullying te faça bullying. Percebes o que eu estou a dizer? E isto às vezes eu sei que para quem aparentemente está muito bem resolvido parece que é muito fácil, mas é uma coisa que se trabalha e que se decide todos os dias. Não posso esperar deitada que as pessoas me incluam, tipo, não pode ser. Dirias que terá a ver com, portanto, lá está, aquilo que tu me falaste daquela pergunta que a jornalista te fez, e também sobre a forma como as pessoas assumem logo que a tua vida é mazinha ou menos boa, como tu costumas dizer. Isso tem muito a ver com o facto de as próprias pessoas estão a assumir que o normal delas é o que deveria ser o normal de toda a gente. Certo? Sim, acho que lá está, os preconceitos, né? Nós estamos cheios de conceitos.
Sim, formatados sim. de imagem, de felicidade, de necessidades supridas, E agora com redes sociais é assim, é tudo igual. não é? E esta história agora do Covid também nos trouxe isso. Toda a gente diz, quando é que tenho a minha vida de volta? Quando é que vamos voltar à normalidade? E eu pensar, o que é a normalidade? Sim. Não é? Quando ouvimos agora isto que vamos viver é um novo normal. Isto é tudo coisas muito subjetivas e muito amplas e muito. Aquilo que eu tento sempre passar, e quando falava na comunicação oral e no facto de ser public speaker, eu não gosto lá está, não gosto dos rótulos por viver neste país. Não tenho nada contra o país, até sou demasiado patriota porque sou filha de militar e aprendi a cantar o hino nacional com 3 anos, pai. Mas a verdade é que nós às vezes com estas novas profissões, não é? Influencer e pessoas que fazem public speaker, que é uma coisa normal, independentemente do tema a que forem falar publicamente com uma plateia que seja, lá fora, aqui nós temos a história, no meu caso, como eu não vou dar uma formação em vendas ou a fazer uma coisa mais técnica ou especializada em algo que seja um workshop ou uma coisa assim. Então, quando eu uso o meu storytelling e coloco ao serviço das pessoas, no fundo eu vou trazer mensagens de superação e, portanto, eu vou motivá-las, nem que seja, não a mudarem radicalmente, não fazerem como eu, porque eu também não sou moralista. Esta é a minha verdade, funciona para mim. Eu conto, não é? Conto-te uma história. E tu podes agarrar nela e tentar experimentar se funciona para ti, mas pode não funcionar. Não é aquela coisa do, não, dos 7 passos para a felicidade, sabes? Epá, eu brinco quando chego às conferências e digo, olha, eu não vos venho trazer os 7 passos para a felicidade, até porque eu não dou passos. Eu só dou rodadas. Isso quebras logo muito aí o gelo a rir, mas a verdade é que eu tenho muito comichão, sabes? À malta da autoajuda e aos Tony Robbins da vida, porque de facto eu percebo, há espaço para todos e no mercado lá fora e cá. Agora, eu acho que a sociedade ainda não percebeu que as pessoas que estão com depressões, as pessoas que estão a viver e estão com um índice cada vez maior de doenças mentais graves, elas precisam se identificar e de empatizar com histórias de pessoas reais. E não pessoas que vão decorar e empinar receitas mágicas para a felicidade e adaptam as mensagens dos grandes gurus espirituais norte-americanos e depois aculturalizam a coisa e enchem estádios e fazem coisas de uma maneira muito formatada também, não é? Porque as pessoas precisam, e para mim, não só é grave, como esquece perigoso, tu ver gente que está destruturadíssima, precisava de fazer terapia com o psicólogo, à séria, e acha que aqueles aceleramentos, sabes, de 3 dias ou 4 dias fechado, a partir de tijolos e a andar sobre as brasas, que aquilo vai-lhes mudar a vida. Aquilo vai-lhes arrumá-los e vai abaná-los. Mas depois a questão é, a malta desarruma e depois quem é que vai arrumar? E eu, só para explicar que fico às vezes um bocadinho irritada, mas não posso fazer nada, a única coisa que eu posso fazer é continuar a fazer o meu trabalho, porque sou colocada no mesmo saco e na mesma embalagem que esses ditos oradores motivacionais, não é? Porque fazemos tudo a mesma coisa. E nós não somos todos a mesma coisa. Porque é muito diferente tu passares 40 minutos a debitar as frases que alguém disse ou expores e contares a tua história. Eu passei por isto, não é? Eu não vou dizer isto correu bem, isto correu mal, apresentar vulnerabilidades, porque naquele livro dizia assim, não, eu passei por isto. E portanto, eu sinto é que esta história de quando as pessoas catalogam e fazem estes juízos de valor, a única maneira que eu tenho é, em vez de, não é uma questão, eu não vou para ali defender-me, sabes? Mas eu posso mostrar-lhes que é possível ser feliz, é possível
ter uma vida não é normal, mas a fazer coisas normais. A minha vida às vezes é uma seca também, como a de qualquer pessoa. Não é super boring. Mas também tem coisas muito boas, porque eu de facto deixo-me surpreender pela vida e gosto que a vida me surpreenda. Mas isso também é uma decisão e não tem nada a ver com a cadeira de rodas. Tem mesmo que ver com este lado de nós querermos construirmos e queremos que os outros nos eduquem. Que eu acho que nós achamos que chegamos a uma certa altura na vida, já aprendemos tudo e pronto. Agora é só andar aqui com uma cartucho, sabes? E isto a mim às vezes faz um bocado de impressão, não é? Nós não são só as crianças e os adolescentes que precisam de ser educados. Enquanto cá estás sempre a aprender. E estás sempre a tempo de mudar. Principalmente agora, não é? Porque todos os. Agora a informação está tão democratizada, não é? Tens tanta facilidade em aprender coisas novas agora. É um pau dos bicos, não é? Porque depois tu não sabes selecionar, tens as fake news, tens a loucura das redes sociais, aquela malta que diz, não sei o que, dizem coisas como se fossem super legalistas e muito verdade. E tu perguntas, mas onde é que leste isso? No Facebook. Ou então no WhatsApp, porque agora é a nova moda, é as correntes no WhatsApp. Obviamente. Portanto, é preciso também, isso lá está, ajuda-me, o meu lado, o meu espírito crítico, a minha capacidade de seleção, de resumo, é difícil ainda. Mas, para que eu acho que o jornalismo me ajudou, percebes? A hoje também ter uma postura e um posicionamento, mesmo ao ser considerada por algumas pessoas e naquilo que eu faço profissionalmente como uma opinion maker, eu saber que quando dou um microfone para a mão aquilo é uma responsabilidade muito grande, sabes? Eu acho que às vezes as pessoas desvirtualizam e desrespeitam as plataformas que têm e as oportunidades que lhes são concedidas. Eu encaro tudo porque para mim a gratidão não é um sentimento, é uma convicção, uma forma de estar, é uma decisão diária. E portanto, sempre que eu tenho um convite para acontecer isto que está a acontecer aqui, eu não posso dizer que as pessoas antes de entrar em palco ou dares uma entrevista, tu ainda ficas nervosa. E eu, claro que sim. Mas, como é que é possível? Tipo, parece que estás a nadar, tipo, no alto mar, com os peixinhos, e super na boa. E eu disse, no dia que não me der o tal calafrio no estômago, eu vou arrumar as rodas, vou fazer outra coisa. E as pessoas não percebem, mas não se nota nada. E eu, mas uma pessoa nervosa, não é nervosa, num sentido que é, há uma diferença entre ter medo, ou ter pânico, não é? De fazeres uma coisa, ou teres temor a uma coisa. E para mim o temor é uma coisa boa, não é má. Significa que eu tenho muito respeito por aquilo que está a acontecer aqui. Mesmo que eu estivesse só a falar contigo e não tivéssemos qualquer audiência, ou tivéssemos só 3 ou 4 pessoas. Portanto, quando eu sou convidada para falar e sei que tenho uma plateia de alunos, por exemplo, e são 10 numa sala de aula, é tão importante como estar numa Gulbenkian com 1500 pessoas, como eu já estive. Portanto, isto, acho que outra vez, a responsabilidade de não tomar as coisas por garantidas, não achares que tudo te cai do céu só porque tu és deficiente, então vais ter privilégios. Eu acredito mesmo que as coisas vêm do céu, mas não caem de lá. Isso é diferente. Ou seja, tem que haver um trabalho de equipa, sabes? Entre mim e as oportunidades que me são dadas. Esta questão de tu viveres e saberes que também és bafejado pela tal graça, que no meu caso, porque acredito em Deus, sei que é Ele, mas é importante eu ter esta noção de que, ok, também podia entrar naquela coisa quase transcendental. Deus manda-me as cenas, eu faço, e está-se bem, e tipo, eu não tenho que fazer a minha parte, não. Isto é um trabalho diário e muito de relacionamento e de equipa. É quase como um casal quando tem um filho, sabes? Aquilo para funcionar bem temos os dois. E não estou a dizer que uma criança não é bem cuidada e não é feliz e não, se for criada por uma mãe solteira. Mas mesmo que não tenha a cena do pai, ou quer que seja, de um companheiro ou de uma companheira da mãe, neste caso, vou dar um exemplo, há sempre um avô, um primo, um amigo, alguém, tipo, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então este trabalho de equipa eu acho que também é assim na nossa vida, nas áreas todas.
Não, isto está-me a lembrar, por acaso, houve uma vez em que eu, na minha curta carreira enquanto repórter, eu tive a oportunidade de fazer a entrevista também a uma senhora que ficou paraplégica. E ela muito revoltadamente me disse: eu, muito bem, não sou uma coitadinha, e quero que as pessoas se apercebam que eu não sou uma coitadinha, porque não o sou, mas eu também não quero que me considerem um herói, ou seja, não querem que eu seja super inspiradora. Nós não temos que querer, ou não somos ninguém para querer que eles considerem. Eles podem nos considerar. Agora, se nós acreditamos nisso e tomamos isso como uma bandeira, é diferente. Porque eu não posso impedir ninguém de achar que eu sou uma inspiração e um exemplo. E eu tento mostrar, ok? Com muita gratidão, obrigada. Ter sempre o tal respeito de saber que eu não mudo a vida de pessoas, mas eu posso ser usada para, através de mim, ver as pessoas serem mudadas e encarar isto como uma ponta ou como um canal da mensagem que eu passo. Mas a verdade é que depois eu também tento dar o outro lado e contar exemplos de quão vulnerável fui, de que também fracassei, de que também aconteceu, e mostrar que, tipo, ok, eu, nesse lado, também sou normal, também tenho os dramas que qualquer pessoa tem, tendo esta doença ou não, e tendo uma cadeira de rodas ou não. E isso para também empatizar mais, percebes? Porque o que eu acho é que as pessoas, quando têm este tipo de discurso de super-herói, não sei o quê, é porque elas acham. Uma das coisas que nós sentimos que faz falta ao ser humano é empatizar com o outro, não é? E o que é empatia? É colocar-te nos sapatos ou nos pés do outro. Então as pessoas acham sempre que, por mais que se embrulhem, nunca vão conseguir colocar-se nas minhas rodas. Porque elas não sabem o que é, não é uma coisa que tu vestes. Portanto, não é um sapatos que tu calças. E elas não sabem, felizmente, o que é estar numa cadeira de rodas. Então acham que isso afasta-me delas, terminantemente. E coloca-me numa posição quase de, sabes, aquela imagem infantil do a minha cadeira como se fosse um trono, com rodas. E isso é completamente parvo. Eu percebo a intenção e sei que não é maliciosa, e às vezes até pode soar elogio, mas depois há o perigo, que é, há uma diferença entre eu estar bem com a minha autoestima e eu, de repente, nadar no meu ego e achar que, de facto, eu sou uma super-heroína. Não sou. Super-heróis são os bombeiros que não apagar fogos. Estão-se a perceber? Ou mães que têm 2 empregos para sustentar os filhos. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, é importante aquilo que eu faço quando escrevo, quando partilho, quando vou também falar em público, é trazer estas coisas, estes conceitos e acabar com o prego. porque acho que é muito mais interessante a desconstrução que pode surgir do pós-conceito. Sim. Sim. Para além de que isso deve dividir-se entre pessoa para pessoa, não é? Cada pessoa tem o seu próprio conceito também. Claro. É muito subjetivo. Olha, nós temos finalmente, porquê? Porque isto até é raro. O português é muito tímido online. E então raramente enviam-nos mensagens. Mas temos aqui um comentário com uma pergunta que é bastante interessante, que é: algum exemplo em que a tecnologia te ajude no dia a dia? Particularmente se notaste alguma coisa a nível das partes digitais ultimamente. Olha, eu também começávamos há bocado em off a dizer, acho que nunca me vou habituar a isto. Sim. As pessoas têm o preconceito. Aqui não é o preconceito pejorativo, é a ideia pré-concebida de que alguém como eu faz tudo online. Porque a logística que é sair de casa, alguém vir buscar a cadeira de rodas, eu não conduzo, ou ir com uma cadeira, ou ir com outra, chamar um táxi adaptado, os sítios não estão adaptados. Às vezes eu vivo a 20 km de Alverca, vivo a 20 km de Lisboa. Pronto, já disse Alverca. O que é que acontece?
Às vezes para tu ires a uma reunião no bairro alto, ou no Chiado, ou seja, um sítio completamente difícil de estacionar, mesmo chamando um táxi, mas depois eu chego lá e aquilo é o caos, não é? Porque é de graus, é não sei o quê. E, portanto, às vezes, sim, a tecnologia, que para uns é só confortável, que é aquela coisa da preguiça, de não levantar o rabo da cadeira e vou aqui fazer uma chamada de Skype, para mim é uma facilidade incrível e, portanto, desde que existe a internet, as aplicações, o WhatsApp, o Skype, estas coisas todas, para mim não é só uma questão de combater ou ir reforçando a ideia de preguiça, isso é uma coisa confortável, mas é necessária e ajuda-me imenso e facilita muito, não só a mim, como a vida da rede das pessoas, dos meus cuidadores, dos meus motoristas, das pessoas que trabalham comigo, porque às vezes, tipo, pá, eu demoro 3 horas para ir a uma reunião com um quarto de hora, ou 20 minutos, né? Aquela coisa que perdes um dia com uma reunião, que tu aqui chegas, fazes uma chamada e é na boa. Agora, por incrível que pareça, acho que as pessoas têm essa ideia de que por causa disso, então, eu privilegiava a tecnologia, até aqui. E tipo, pá, o que eu pudesse era sempre reuniões online, Zoom, blá blá blá. E não era, porque eu adoro estar com pessoas, adoro conversar, então eu preferia pagar o preço, muitas vezes, dessa logística toda e de privilegiar. Quando, cada aquela coisa, vais checar as linhas todas. Quando não dá mesmo, então ok, fazemos online. Agora, nesta altura, pá, sabes que a pandemia aproximou-me de toda a gente. De repente eu sinto que todos vocês estão a viver as mesmas dramas do que eu e estão a usar as mesmas ferramentas do que eu para nos aproximarmos. E isto até é quase um exercício antropológico, porque eu de repente, antes eu ficava em casa, ou ficava mais paralisada, não podia trabalhar, quando tinha dores, quando tinha uma noite pior, quando tinha mazelas das fraturas antigas, quando tinha uma fratura. Então, era aquela frustração do eu tenho que parar, mas o mundo lá fora não para. Agora, é esquisito, eu paro, não tenho dores e o mundo lá fora está todo parado também. Né? Tipo, com aquilo que aconteceu. Portanto, a tecnologia, e eu já abri uma vez um congresso relacionado com esse tema, e passei muito esta imagem de que as pessoas que trabalham nas aplicações, nas TIC, nas empresas de telecomunicações, não têm noção do quão o trabalho delas é meritório e é crucial para pessoas que não se podem deslocar. Em que isto não é uma opção, sabes? Aquela coisa do estou muito mal, estou farto disto, não posso dar um passeio higiênico porque agora não podemos circular. Né? Os cercos sanitários, não podemos sair do conselho, já estavam todas a darem malucas. E tu ficas naquela, a gente não pode fazer sempre tudo aquilo que nos apetece. Eu sei o que não podes ir ali, porque não dá. E então, de facto, aquilo que eu tentei passar, nas pessoas que trabalham todos os dias com isto, que às vezes estão, porque é uma profissão para alguns que até pode, porque mete matemáticas e programação e chaves e coisas chatices e os videojogos são giros. Mas o que não é entretenimento, não é? Tipo, mas mesmo fazê-los, e quem os faz, era uma seca desgraçada. Mas o que eu quero dizer é que eu também acho que é importante que essas pessoas, que às vezes se queixam do trabalho delas, se elas soubessem, é quase como vou usar um exemplo super fundamentalista. Tu sabes que ao seres médico, né, sais todos os dias cansado, estourado e podes salvar a vida de alguém. Ou podes curar, ou podes aplicar um tratamento que vai dar-lhe mais qualidade de vida. E, atenção, eu não estou a generalizar e não estou a fazer uma comparação parva. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho dessas pessoas, que às vezes não é valorizado, não é assim tão vulgar, porque de facto nas pessoas com deficiência, nos paraplégicos, naqueles que vivem no interior de Portugal, que não podem ir há gente que nunca entrou num avião e que através do Google Maps vai visitar o Museu do Louvre, ou vai, e isto é uma benção e algo que a tecnologia trouxe que é imparável, não é? Tenho 37 anos
nós vivemos a transição dos telemóveis, não havia telemóveis, ou a tecnologia, a mudança do tempo em que o meu modem fazia um barulho desgraçado a ligar. Portanto, essas coisas todas. E tu percebes, fogo não passou assim tantos anos, porque ok, ainda não tenho 40, e tiveste benefício de assistir a essa transformação tecnológica e digital. Portanto, sim, para mim ajuda-me imenso, mas ainda com isto que está a acontecer, não é algo que eu coloque como primazia e estou desejosa de abraçar pessoas e de ir a reuniões que não sejam assim. Eu acho que por acaso é engraçado porque quando me perguntam a mim, mas tu estás bem de estar em casa, eu digo sempre, eu pratiquei para este momento toda a minha vida, porque para estar em casa a jogar videojogos depois de ter trabalhado, é para mim, não me queixo. Eu continuo a não. Atenção, estamos a falar de coisas. Sim. As pessoas que dizem. Os pais que vieram para casa com filhos, Claro. que deixaram de ir à escola, e o caos que é, estás em teletrabalho, a fazer as reuniões com equipas e as criancinhas a marinharem por ti acima, não imagino. Mas as pessoas, imaginem, solteiras como eu, que vivem sozinhas, têm amigos e não sei o quê, têm a vida estruturada, estando mais ou menos horas a trabalhar por dia, confinadas, também não percebo. Juro que não percebo. Com a quantidade de coisas que nos foi oferecido, como é que havia gente no Facebook a queixar-se que estava aborrecido, não tinha coisas para fazer. E eu pensava, estas pessoas não sabem que estão sozinhas. Tipo, não sei se foi porque eu sempre lá está, porque eu fui filha única, se bem que eu tinha sempre, estava sempre com amiguinhos para brincar e não sei o quê, primos e tal. Mas pronto, se calhar esta minha coisa de falar sozinha e de brincar sozinha trouxe-me alguma autonomia nesse lado. Mas eu fui a pensar, uma Netflix, uma HBO, livros, cenas grátis a toda a hora na internet, live streamings, para tudo e por nada, espetáculos. Tipo, aliás, eu até achei que houve demasiada oferta para procurar. Eu vi alturas tal, o que é que eu vou ver hoje? Como é que havia? Já não sabia o que é que havia de fazer. E houve uma época em que havia Instagram lives a toda a hora. Tudo ao mesmo tempo. Mas houve alturas que era demais, tu andavas assim, eu andava para a frente e tipo, mas será que este mundo está todo online? Está tudo a fazer diretos? Sim. E pronto, e foi. Acho que fenómenos que aconteceram, agora já não se nota tanto, né? Porque as pessoas estão a desconfinar, mas aconteceram coisas muito, muito cómicas que eu ficava tipo, a sério. É um Monty Python digital lá. Acho que os grandes pensadores, os grandes antropólogos, sociólogos, já estão a fazer livros que vão sair para o ano ou para o outro sobre os comportamentos das pessoas. Absolutamente. Isto é um case study à escala mundial. Estávamos todos dentro do Big Brother, não é? Exato. É isso. Um Big Brother voluntário. E nós não ganhamos nada no fim, não há prémio final. Não, pior, é que aqueles para estar tão dentro da casa, estão fechados, também voluntariamente, e estão a pagar-lhes para estarem lá dentro. E a nós, a maioria não. Pois. Mais... E tem uma voz a dizer, olha, agora fazes isto e agora fazes aquilo, agora... Lá está, pais com filhos em casa, ou as mulheres com os maridos a mandar vir com eles para irem fazer cenas. Se calhar era a voz do Big Brother. Se calhar. Mas eu, graças a Deus, não tenho a voz do Big Brother. Bem apanhado. Olha, mas estamos aqui, eu avisei que isto podia descambar à vontade, mas eu quero-te perguntar sobre o sorrir sobre rodas. Queres-me explicar o que é? Eu não tenho, quer dizer, agora nesta fase não há muito para explicar. O que acontece é isto, para quem, posso dizer-te, ainda agora, antes, sinto que agora as empresas já estão também a desconfinar, a perceber o que é que vão fazer, a pensar nos eventos que têm. E o que acontece é, já começam a receber propostas e pedidos de informação e pedidos de orçamentos, eu não sei o quê, para preparar intervenções online. Eu própria, mesmo que o desconfinamento fosse total, tenho que ter sempre em consideração que eventos
em sítios fechados, por mais que se diga que será só com um terço das pessoas que uma sala deveria e com todas as normas, eu, por ter um grupo de risco, não posso fazer isso, enquanto, claro que nunca vamos estar a salvo, nem com uma vacina, isto é como eu levo a vacina da gripe e também me constipo, portanto, não é? Mas pelo menos ter alguma responsabilidade e pensar um bocadinho nesse lado que é mais grave se eu apanhar. E, portanto, ter alguma consciência de que o sorrir sobre rodas voltar a ser o que ele era ainda vai demorar. E não sei se será este ano. No entanto, acho que também estamos todos a reaprender a trabalhar de formas diferentes e as pessoas já vão deixando de ter pudor, vão fazer eventos à mesma, reuniões de equipa, as escolas, quando voltarem, o próprio online, e receberem à mesma convidados, como teriam, formadores, palestrantes, mas nesta ótica mais distanciada e online. Portanto, dizer-te que o Sorro sobre Rodas não é uma palestra formatada. Normalmente o que acontece é eu estou nas redes sociais, as pessoas conseguem encontrar-me. Existe uma página pública mesmo do Sorriso sobre Rodas no Facebook e depois há o meu perfil pessoal que é igual no Instagram e no Facebook, que está público e que está aberto e qualquer pessoa pode ver. E aí, ou seja, o Sorriso sobre Rodas é mais quase um jornal, né, em que eu dou notícias, eu fui ou eu vou, né, para as pessoas saberem mais ou menos o que está a acontecer, ou quando dou uma entrevista, o que é que seja. O outro é mais fácil não é tanto o que eu faço, mas é quem é a Mafalda. O que é que eu penso, o que é que eu acredito, o que é que eu sinto, as causas que eu movo, pronto. E então é fácil, isto para dizer que é fácil as pessoas conseguirem o meu e-mail ou mandarem uma mensagem. O que acontece normalmente eu recebo muitos pedidos de pessoas que querem saber mais da minha história, mas contada na primeira pessoa. E depois, como eu te dizia, eu tento adaptar. Eu fiz uma certificação em storytelling, também fiz a certificação em coaching internacional, só para perceber o fenómeno, porque eu não sou coach, eu não dou consultas individuais, mas eu sinto que são ferramentas que eu fui guardando para depois criar o meu próprio caminho. Eu tenho esta mania de querer ser muito original, sabes? Dentro de quem eu sou. E a mim faz um bocadinho de confusão. E quanto àquelas pessoas que vão ver TEDx para copiar tudo e fazer tudo igual, vou ver o que é que há para não ser nada igual. Então, acho que nós fomos de facto criados e feitos únicos. E é por isso que temos uma impressão digital que não existe em mais lado nenhum no mundo. E portanto, se há alguma ideia de que nós somos criados para sermos únicos e que não há imitações de seres humanos, a impressão digital é algo que não é transcendente, ele existe. E portanto, por mais que tu te vistas igual a mim, que fales como eu falo, que digas o que eu digo, nunca vais ser eu, porque a tua impressão digital é diferente. E portanto, nesta questão da originalidade e da criatividade e de quem nós somos e qual é que é o nosso plano, o nosso propósito, eu acho que, pois às vezes, paraliso mais ou demoro mais tempo a mandar um projeto cá para fora com a minha cena de. Não é que eu tenha algum medo de ser acusada, aliás, eu tenho demasiados travões, quase como se pensasse que alguém vai achar que eu estou a plagiar alguma coisa, sabes? Quando não é nada de todo, é pelo contrário. Mas, então isso faz com que eu, às vezes, e isto é um defeito assumido, procrastino muito mais, porque estou mais tempo a mastigar e a construir e a ter aquilo tudo perfeitinho, como eu acho que deve ser apresentado, do que às vezes arriscar logo, sabes? E ir um bocado embora lá e mandar cá para fora coisas e não sei o quê. Cuidado, as coisas já estão a mudar um bocadinho, mas o Sorriso sobre Rodas foi um bocadinho isso. Ou seja, não foi um projeto altamente pensado, estudado, com logo e com uma cena. Não, é a minha identidade itinerante, no fundo, que agora já vai ganhando ramificações, e eu quero voltar a escrever
de uma forma menos pontual e mais frequente. Quero voltar aos livros, eu não publico desde 2008 e, portanto, acho que tudo isso podem ser quase merchandisings e ramificações do projeto em si. Que também, como não é formatado, lá está, tu vais ver-me a uma empresa e vais ver-me no dia a seguir a uma conferência e vais-me ver no dia a seguir a uma escola e sabes que é a minha história, mas eu conto histórias diferentes e adapto enquanto tu às vezes vais e vês, é quase aquela coisa de que fazes uma TEDx, decoras aquilo e depois é sempre igual. Pronto, isto tem benefícios, às vezes tem dissabores também, mas eu ainda estou também um bocado em downloading e sigo sempre pelo toque de respeito pelas pessoas. Acho que se elas quisessem um robô, elas viam uma TEDx em casa. Então mesmo o facto, mesmo que agora se calhar eu passo a fazer mais coisas no online, as pessoas podem sempre esperar de mim que eu prepare uma intervenção diferente e que eu saiba que aquelas pessoas têm que sempre pensar que, por mais que eu ache que já sou conhecida, eu tenho que sempre acreditar que nem que seja para uma pessoa que nunca ouviu falar de mim, eu tenho que falar para essa pessoa. E ela merece o meu respeito e o trabalho que dá de montar uma intervenção e pensar nisso. Portanto, eu acho, dizem os profetas da minha vida, que pelo facto da questão económica também o que está a acontecer, que se calhar eu vou ter muito trabalho para o ano, mais a nível empresarial, porque as empresas vão precisar do ISIQN outra vez, mas eu neste momento estou a tentar reinventar-me, se calhar muito mais também neste lado digital e do lado de produção de conteúdo escrito, para aguentar-me até ao final do ano, porque isto é giro e eu gosto muito daquilo que eu faço, mas há contas para pagar. Claro. Não é só salário emocional que conta. Sim, não é o que leva o comer à mesa, não é? Infelizmente, se desse para pagar as mercearias. Não, sabes, deixa-me só dizer-te, também para se calhar começarmos a aproximar-nos do fim, Sim. não é? Que já estou a ver as horas, mas só dizer-te nesta ótica que, ainda a propósito da pandemia e daquilo que vivemos há uns tempos, quando isto começou, as pessoas depois achavam, e isto aconteceu várias vezes, que, primeiro, outra vez o preconceito, de que, como o meu trabalho é motivar pessoas, então eu tinha que ser daquelas que ia criar um projeto e desatar a fazer diretos todos os dias, para fazer companhia às pessoas e para motivá-las. Porque era quase uma obrigação. Quase aquela coisa do tipo, sei lá, como se fossem os psicólogos, os padres, os advogados, não sei. Sabes? Então, é aquela coisa de, mas tu não estás a fazer nada. E depois acharem, como também acharam da cultura, infelizmente, e não vamos falar do sistema e de como é que isto está tudo. Eu tenho muitos amigos músicos, aliás, dizia que tenho um amigo que é praticamente família, e que é o meu músico, não é? Que vai comigo para as palestras. Portanto, ele tem a mim, mas toca com outros músicos profissionais e cantores do nosso panorama musical português. E tu olhas para tudo e depois as pessoas acham que, como os músicos, aquilo que eles fazem é entreter, têm a obrigação de andar a fazer diretos e fazer coisas e dar concertos de borda. Então, eu e outras pessoas, e vi pessoal, Máfia, como é que tu estás? Tu deves estás em depressão, mas tipo, tu não dizes nada, não estás. Porque eu fiz os meus posts normais, como fazia sempre, e opinei, mas tipo, não passei a fazer mais coisas, sabes? E a estar sempre online, e a falar sempre disto, só porque estamos a viver uma coisa diferente. E eu acho que o sorriso sobre rodas e esta história de reinventar-me, também é importante que as pessoas entendam este lado que tu não podes achar que só porque tu fazes isto num tempo comum, depois quando todos estamos a viver um tempo anormal, que estas pessoas estão mais preparadas para isso. Eu brincava assim, eu posso estar preparada para estar em casa, mas do ponto de vista emocional e psicológico eu também precisei de tempo para parar e para mastigar isto e para ver notícias e para perceber o que estava a acontecer. Portanto, eu não me imagino fazer nada sem ser com verdade.
Portanto, se eu precisava de parar, não achei que perdi público ou que as pessoas agora não me vão chamar e não me vão contratar e não me vão querer nas palestras e já passaram à minha frente não sei quantos, só porque fizeram diretos todos os dias, percebes? Acho que quando tu constróis uma imagem credível, e não é uma cena de fast food, então podem vir pandemias, claro que é importante, aquela conversa, quem não aparece esquece, e continuares a fazer, mas há outra coisa que não me apetece, isso não me apetece. Lá está, em vez de ir para as redes sociais, despejar lixo, ou queixar-me e dizer que estou com uma má energia, ou que hoje acho que isto não está tudo bem. Eu também houve dias que achei que isto não estava tudo bem. Mas eu digo isto ao meu círculo íntimo de amigos. Não digo isto no Facebook. Não é porque sou mentirosa e sou hipócrita e tenho uma capa de que estou sempre feliz, mas porque tu tens que escolher as batalhas que travas, tens que ter bom senso, sabedoria, e perceberes que não vais acrescentar, não estou a abençoar ninguém, não estou a acrescentar nada, não estou a trazer nada às pessoas, só estou a fazer das redes sociais o meu diário dos 15 anos que eu tinha fechado à chave. Eu juro-te, houve alturas em que eu pensava e brincava e ironicamente eu dizia, há pessoas, e muitas até que eu conheço, que eu dizia, eu acho que eu vou comprar um diário daqueles que os meus pais me deram todos os anos, tipo, sabes, com cadeado, porque há gente Com aquele cheirinho, sim. Não, há gente que na adolescência nunca teve um diário. Para perceberem o que é isso. Precisam desabafar, precisam escrever. Não vão para as redes sociais. Portanto, isto só para dizer-te que, como eu tenho tanto respeito por aquilo que eu faço, de repente não vulgarizei o que eu faço, só porque tenho mais audiência. Está toda a gente em casa, precisa de gente de companhia, então toda a gente vai ouvir o que a Mafalda tem para dizer. Outra vez o que a Mafalda não tem nada para dizer. E acho que isso é importante também assumir. E portanto. Sim, sim. É uma ótima mensagem, porque eu acho que há muita pressão para toda a gente. Por exemplo, a mania do. Agora toda a gente sabe cozinhar pão, sabe fazer pão em casa. Há sempre aquela coisa do. Toda a gente queria ser a Mary Kondo. Sim, né? sim. Para arrumar a casa, não sei o que. Pronto. E depois tem gente que fica super mal porque não tem jeito nenhum para arrumar a casa. O meu marido não me ajuda e eu preciso ir à garagem, arrumar caixas de não sei o quê e não posso continuar sozinha. E tu perguntas, mas precisas mesmo? Não, é porque os outros estão a pôr nas redes sociais que andam a arrumar a garagem. E eu também quero ser igual aos outros. Tipo, é isto. Sim. Mas lá está. Acho que é importante as pessoas pensarem também no bem-estar delas, que não esteja relacionado com a validação dos outros via digital. Isso não é egoísmo. E olha que houve alturas que eu achava que era. E posso, outra vez, para espalhar a minha vulnerabilidade nesse lado, e dizer-te que, assumidamente, eu fui uma pessoa que demorei a aprender a dizer não, sem culpa. E é importante isso, sabes? Porque tu tens que, lá está, da mesma forma que tens que saber e ser sábia a separar as águas do que é autoestima e ego desmesurado, também tens que separar, porque a linha é muito tenue entre o que tu precisas de te resguardar, primeiro, e a cena de não sou muito verdadeira, então sou muito frontal, tenho que dizer tudo. O que penso, o que sinto. As emoções são emoções exatamente por isso. Porque o que hoje é, amanhã não é. Exato. As convicções, sim. E eu percebo, mal bonito as minhas convicções mudaram. Infelizmente, nas redes sociais também já estamos a assistir a isso. Pronto, que as pessoas já não mudam só emoções e sentimentos, mudam convicções, o que é mais grave. Estamos a acabar, sim. A última pergunta que eu ia fazer, e eu normalmente minto, esta é a última pergunta, mas depois lembro-me de outra e depois lembro-me de outra. Mas eu prometo que é a mesma última, que é, olhando para trás e olhando para a frente, portanto, para os teus próximos passos, o que é que achas que te puxa ao longo da tua vida? Olha, eu vou convidar as pessoas a irem ao YouTube, depois desta conversa, ou que tu possas... Eu depois ponho no link. Colocar no meu canal, é Mafalda Ribeiro, mas basta escreveres
portanto, na search, na pesquisa, eu sou, com aspas, Mafalda Ribeiro. Então foi um vídeo que foi idealizado pelo Samuel Costa e pelo Rui Carvalho e por mim e pela minha equipa na altura do Sorriso sobre Rodas, que é assim que eu começo ou acabo. Lá está, depende de como é que a audiência está, as minhas palestras. E é uma espécie de nota biográfica. E é um tratado de identidade a quem eu sou. E todo o vídeo, eu não vou fazer spoiler, mas a imagem mais forte é de alguém ou alguém a empurrar a minha cadeira. E tu ficas, e eu acho sempre, não é, com a minha perspectiva de que eu só ando para a frente, não é? Eu só sou puxada porque alguém me empurra. E isto é uma coisa ao contrário, não é? Tu tens, quantas vezes é que a história do inglês, tu entras numa porta e tu precisas é para puxares a porta, aliás, para empurrares a porta e como a porta diz push, tu empurras, quando não é? Tu puxas, porque tu puxas, mas aquilo é para tu empurrares a porta. E houve uma vez que aconteceu, de facto, eu fui empurrada para viver uma loucura de uma corrida de 10 km, mas uma corrida à séria, e numa cadeira especial, e eu queria experimentar o que era a adrenalina do vento na cara e de correr, isso também está no YouTube, e a pessoa que fez essa aventura comigo, no final, eu agradeci-lhe e disse obrigada por me teres empurrado. E ele respondeu-me, não percebeste nada, pois não, é que foste tu que me puxaste. E isto explica um bocadinho a minha maneira de estar na vida, mas também, essencialmente, as pessoas que estão à minha volta. E eu queria honrar cada uma delas, que sabe quem são, a começar pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que trabalham comigo, pelas pessoas que só às vezes que disponibilizaram o seu tempo para se sentarem numa plateia a ouvir-me. Ou tu que me convidaste e estás aqui há 1h30. Mas porque são elas que fazem um bocadinho as duas coisas. Não só que me puxam, sabes? Como também me empurram. No sentido literal. Porque de facto eu preciso ser empurrada quando estou na cadeira manual. E portanto, eu acho que a maior riqueza que as pessoas devem ter, mais do que eu podia dizer-te, é que aquilo que me empurra e que me leva adiante é a minha fé, a minha esperança, é eu saber quem eu sou, e lá está, saber que não estou cá por acaso, mas personalizando as coisas, eu acredito mesmo que nós não somos nada sem os outros. E aquele clichê do se queres ir mais depressa vais sozinho, se quiseres ir mais longe vais acompanhado. Não é uma questão de querer, eu tenho mesmo que ir acompanhado. Mas eu podia encarar esta dependência dos outros, ou este acompanhamento, como uma diminuição da minha pessoa. E não, eu acho que isso melhorou muito como pessoa, desenvolveu muito todas as características que fomos falando ao longo da conversa. E, portanto, a minha mais-valia, a minha gratidão e aquilo que eu sinto que de facto é o que me empurra e que me puxa, dependendo da perspectiva, são mesmo as pessoas que eu tenho também deixado de construir. Quando falávamos da tal educação, eu continuo a decidir todos os dias que tenho pessoas que eu gosto muito, já aprendi a selecionar, não sou amiga, mas antes do meu grupo de amigos, quando fazias uma festa de aniversário, eram 70 pessoas. E depois alguém me disse uma falda, eles são mesmo todos os teus amigos. Não é? É ótimo tu teres muita gente conhecida, é ótimo tu teres até muitos amigos, tu sabes que podes ligar se precisares de alguma coisa, mas depois é ótimo tu ao longo da vida perceberes que podes ter, como eu digo, o meu inner circle, não é? Tipo, teres aquele núcleo, e eu posso dizer-te uma coisa, o meu núcleo não são as pessoas que estão sempre a dizer que eu sou linda e maravilhosa, que eu sou um exemplo de vida, que eu sou incrível. Eu sei que elas sabem isso tudo. E eu sei que elas valorizam muito quem eu sou, mas enquanto há pessoas que procuram
os melhores amigos para elas, os BFFs, são aquelas pessoas que estão sempre lá para elas desabafarem, não é? E para dizerem que elas são incríveis. Eu aprendi que eu precisava de ter pessoas muito verdadeiras e que fossem mesmo até quase cruéis para mim. Eu às vezes brinco e digo, se a malta do Facebook, sabes que eu escrevo uma coisa e dizem, és linda, maravilhosa. Às vezes ouvissem conversas que eu tenho com o meu inner circle, elas ficavam naquela tipo, eles tratam ainda tão mal. E eu acho que eu hoje sinto-me tão igual, dentro da minha normalidade, porque eu decidi ter ao meu lado essas pessoas. E acho que é muito, muito, muito importante. Por isso são elas que me empurram e são elas que me puxam. Ótimo. Isto é uma excelente nota para terminarmos. Muitíssimo obrigada, Mafalda. Isto foi exímio. Até à próxima. Espero que nos encontremos por aí. Sim, sim, sim. Vamos fazer isto outra vez em pessoa, por favor. Ou nos videojogos. Não me esqueci. Nos videojogos, sim. Não te vais ainda embora. Mas muito, muito, muito obrigada, a sério. Obrigada. Pessoal, muitíssimo obrigada por estarem aqui connosco. Depois, quando este episódio sair, eu vou deixar todos os links que a Mafalda falou, tanto da página dela, como também da Sorrir Sobre Rodas e o próprio vídeo, que por acaso já está aí no chat, mas portanto, quando já estiver aí, depois eu hei de escrever logo tudo. No entanto, este vídeo, mal acaba este direto, vai estar disponível aqui na Twitch, portanto, se acharem que isto valeu a pena e querem recomendar este vídeo para as pessoas, indiquem-nos já aqui para esta página da Twitch, vai estar na tabzinha a dizer vídeos e vai estar disponível em princípio entre 20 dias a 30 dias. Isto, o Twitch tem as suas manhas, portanto... Eu dou essa bébia de 10 dias. Entretanto, nós, para terem noção de quais são os próximos convidados, quais são os próximos episódios, nós somos o The Pool Podcast no Instagram e no Facebook e somos Podcast Pool no Twitter. Se quiserem também entrar connosco, podem ir por aí ou então pelo e-mail poolpodcast@gmail.com e muitíssimo obrigada por estarem aí desse lado e até já. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto é THEPULL. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail poolpodcast@gmail.com. O The Pool Podcast é gravado no estúdio Q. Esperamos que tenham gostado e até já! Ilustrações de Joana Rolo, jingle de Miguel Nicolau, edição de som e vídeo de Bruno Salvador.